acho isso tudo muito estranho, assim, né? E o vereador Maurício Soares foi cassado. E o que aconteceu depois? O vereador Nado, que é do mesmo partido do vereador Diego, foi alvo de busca e apreensão por uma atividade, uma operação policial na Câmara de Vereadores. Isso foi um escândalo. A sede do Poder Legislativo foi tomada por policiais, investigando um suposto esquema criminoso. O vereador Maurício Soares foi preso preventivamente em frente à Câmara. A Câmara foi invadida, tomada por policiais para fazer uma busca e apreensão de uma investigação de um esquema criminoso. Para o vereador Diego Machado, é quebra de decoro a questão do vereador Maurício Soares, que sequer foi condenado. A gente não sabe se ele vai ser condenado. Mas o do vereador Nado, não. Isso não incomoda? Isso não envergonha? Ele, como presidente da Câmara, da Casa, deveria ser o primeiro a apresentar uma denúncia e falar, é do meu partido, mas se aquela outra situação me incomodou, essa também me incomoda. Se vale para um, vale para todos. Mas é óbvio que isso não foi feito, né? Foi passado pano e seguiu. Bom, outra coisa também que me chamou a atenção foi que o vereador Diego Machado, ele tem um salário líquido, porque ele é presidente da Câmara, ele ganha um pouco mais, né? Mais de R$16.200. E no início desse ano, ele comprou um terreno de R$190 mil, e a forma de pagamento foi R$120 mil à vista, mais algumas parcelas, e depois em abril mais R$51 mil à vista. Então, eu sei que ele trabalha na rádio comunitária, que em tese é sem fins lucrativos, né? Então, ele não teria outra renda além da renda de vereador. E até então, que eu saiba, ele era assessor parlamentar, né? Não era empresário nem nada. Então, não é crime comprar bens imóveis, né? Pode comprar. Só me chamou a atenção, assim, o valor alto, né? Pago à vista. Ele deve, além do... Assim, conseguiu construir 5 geminados de alto padrão e comprar mais um terreno. Então, ele é um bom economista, ele consegue fazer uma gestão muito boa do salário dele. Espero chegar no nível de maturidade que eu economize minhas comprinhas da Shopee e consiga também adquirir esse patrimônio, assim, e ser organizada financeiramente como o vereador é. Eu, na matrícula, né, desse imóvel, óbvio que tudo que eu tô falando aqui eu pedi documento, né, tenho certidão, documento e tal. Na matrícula desse imóvel, não consta se o pagamento foi feito em dinheiro, só consta que seriam parcelas iguais no valor de, né, e, enfim. No mais, gostaria de falar que vereador, ele tem que ser acessível. Ele tem que ser uma pessoa que ouve a população. Como eu falei, eu mandei diversos ofícios para a Câmara. Fui fotografada e seguida por um assessor parlamentar e eu tenho prova disso, tudo documentado, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando besteira. E assim, não adianta ver o Diego Machado ir lá dar reportagem pro Toninho Neves ou, sei lá, falando que o que eu tô falando é mentira, que eu faço desserviço à sociedade, que não sei o quê, falando um monte de coisa que ele fala de mim. Inclusive, antes de dar as entrevistas, é engraçado que ele, quando acontecia as coisas, eu fiquei sabendo que ele comentava isso de mim, né? Que eu perturbo ele. Eu não te perturbo, vereador Diego Machado. Eu apenas exponho fatos. Eu não o conhecia muito bem. Fui vítima de um ataque pessoal, onde o senhor afrontou a minha linha de trabalho, me insultou profissionalmente na frente de todo mundo. Teve uma senhora que chegou a passar mal naquela reunião e saiu da sala, porque ela falou que não aguentou ver o jeito que eu estava sendo tratada. Só que talvez o vereador não esperasse que eu não me calo, né? E o vereador faz sempre questão de falar que é muito amigo do judiciário, do desembargador, do promotor, né? Sempre que questionado pela mídia, ele fala isso, em várias entrevistas ele falou. Dos portais de notícia que ficam passando fake news. Nada do que eu tô falando aqui é fake news. Eu tenho documento que comprova tudo. Eu não fiz nenhuma acusação. Como eu falei, comprar imóvel não é ilegal. Participar de projeto habitacional não é ilegal. A única coisa que é ilegal aqui, que eu falei, né, comprovadamente, é você vazar uma representação sigilosa feita junto à ordem. Isso é ilegal. Isso eu tô falando aqui.
né? E notifiquei a Câmara sobre isso, também não tive retorno. Conversei com o setor de comunicação, que falou que recebeu a nota e passou para a imprensa porque foi uma ordem da Câmara. Então, entrei com uma ação quanto a isso. Estou me defendendo na OAB, a representação ela ainda não foi aceita, e eu também não posso dar detalhes do que consta nela, né? Mas, quando puder, certamente eu farei, porque tem muito absurdo lá. Eu sou uma profissional séria, eu não falo coisa que eu não tenho como provar. Então, não adianta me ameaçar de processo, não adianta tentar me coagir, não adianta tentar mandar calarem na minha boca, não adianta tentar ligar anonimamente, né? Fui sim lá no Canela passear, ver os empreendimentos do vereador Diego Machado. Olho sim os projetos de lei, olho sim o que acontece na Câmara e não tô fazendo nada de errado. Eu sou uma cidadã. Lamento que o vereador não tenha tido uma postura diferente de quando eu o procurei falando que me senti ofendida. Ele falar, não, se você se sentiu ofendida, me desculpe, vamos, né? No calor do momento. Inclusive, ele deu entrevista, e eu tenho isso salvo, dizendo que eu nunca o ofendi em nada, que aquilo ali faz parte do negócio e que tá tudo certo, né? E depois ele foi fazer uma representação dizendo que eu colocava em perigo os servidores da Câmara. O maior respeito pela defesa, pela advogada, né? É lógico que ali no calor do momento a gente tem os embates, o que é natural numa oitiva, né? Isso sempre vai acontecer, né? Mas eu acho que um respeito, ele tem que prevaleceu, a gente teve sim momentos ali de discussão acaloradas, né, durante a oitiva, mas o respeito prevalece, e eu acho que esse contraponto é importante para a gente esclarecer, claro, e para a gente aprender, Mas é isso, essa é a minha opinião. Eu acho que o vereador Diego Machado, ele quis se eleger com uma imagem de Dom Juan, mas na verdade ele tem essa personalidade um pouco mais combativa e truculenta. Ele perde o controle com facilidade e vejo que ele trabalha apenas pro nicho eleitoral dele para garantir a quantidade suficiente de votos para se reeleger. Então eu não vejo ele se preocupando com Joinville. Inclusive, gostaria de saber por que ele foi contra a CPI da saúde. Né? O vereador tem que ser da cidade toda, não só de um bairro. Como eu falei, tem 40 e tantos bairros em Joinville e temos 19 vereadores. Nos vídeos anteriores que eu fiz, eu falei dos projetos de lei de alguns vereadores. Tinha bastante coisa interessante. Curioso é que eu não consegui achar, dentre tantos projetos de lei feitos pelo vereador Diego Machado, nada tão relevante assim para Joinville. Vou deixar aqui mais alguns conteúdos, vou anexar aqui. E como eu falei, não adianta falar assim, vou te processar. É minha liberdade de expressão. O senhor é uma pessoa pública, o senhor é vereador, o senhor é alvo de críticas e pode ser. Não adianta mandar o pessoal da comunicação da Câmara ligar para falar em nome do senhor, que é outra coisa que o senhor faz e não pode fazer, né? Porque o servidor público ele é da Câmara e não um secretário pessoal do senhor. Não adianta ligar de número estranho, né? E assim, tô falando aqui abertamente o que eu fiquei com medo de falar por muito tempo. Eu acho que o vereador Diego Machado, ele tem que ter um pouco mais de humildade. Ele não é o dono da cidade. Ele é um mero empregado dos munícipes que pagam ele. E ele não deveria fazer pro próximo o que ele não quer que façam pra ele, né? Então, assim, lamento muito tudo que aconteceu. A forma que ele conduziu ali, né? E ele chegou a falar, né, na sessão de julgamento do processo de cassação. Eu me aproximei, ele estava conversando com o pessoal das prerrogativas, ele chegou a falar que ele não falaria próximo a mim ou na minha presença. Por que tanto ódio assim? Eu não sei. Não sei. Nunca fiz bullying com ele na escola, não fomos colegas, não tenho problema nenhum pessoal com ele, né? Eu tava lá fazendo meu trabalho, mas talvez ter feito o meu trabalho, quando olharam uma advogada, jovem, mulher, com cara de calminha, acharam assim, não, tá tranquilo. E aí eu comecei a fazer meu trabalho, e isso talvez incomodou. Então, talvez a raiva dele por mim, né, seja por conta disso. Mas desejo tudo de bom pro vereador Diego Machado. Como falei, achei aquele projeto de lei lá, com relação à documentação do autismo, legal. Mas acho que faltam mais iniciativas voltadas para a cidade, e menos só para a curva onde você mora. Que, inclusive, estive lá conversando e tiveram moradores falando, né, pô, a gente queria aqui, né, pavimentar, regularizar, tá difícil, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E não vi projetos buscando a ampliação dessa regularização para o restante da população. Então, somente para aquela área em que ele mora. Já sei que vai vir retaliação sobre esse vídeo. E se vier, eu vou publicar aqui também tudo. Porque eu não aceito mais isso. E assim, vereador Diego, se vier também com ameaça de processo, como eu falei, tudo que eu disse aqui, eu estou exercendo a minha liberdade de expressão. Eu sou uma munícipe. E não adianta tentar me prejudicar profissionalmente. Já foi feita uma representação na ordem. Vamos esperar. Fiz a minha defesa lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Então, acho que tá na hora do senhor botar um pouquinho o pé no freio. Pensar. Porque as suas atitudes têm consequências. E os seus atos, eles são vistos por todos. Porque o senhor é uma pessoa pública, como eu falei. Né?
E se me chamar de inseto de novo, eu vou ficar chateada de verdade, tá? Eu não sou inseto, não. Não faço desserviço. Faço bastante coisa legal pra sociedade, ajudo bastante gente. Não preciso falar pra me promover. Mas eu fiquei um pouquinho chateada de ter sido chamada de inseto, tá? E com relação a debochar de mim, do meu trabalho, aí eu fiquei brava. Fiquei bem brava, tá? Fiquei bem irritada. Mas, né, como o senhor teve liberdade pra falar do meu trabalho, eu tô falando do seu aqui. Então espero que esteja tudo bem, né? E continuarei falando dos outros vereadores agora nas próximas semanas. Espero que vocês continuem acompanhando os meus vídeos e tomem as suas decisões. Se vale a pena reeleger ou não vale a pena reeleger determinados vereadores aqui da cidade. Por fim, agradeço o apoio das diversas pessoas que me encorajaram a falar publicamente, que me apoiaram nos momentos em que eu fiquei assustada, coagida, com medo. E também agradeço a todo mundo que me traz informação, porque a gente não é nada sem informação, né? E essas pessoas que falam, ó, fala mesmo, né? Questiona. Muito obrigada. E vereador Diego, se o senhor quiser se manifestar sobre alguma coisa, inclusive eu tô com um podcast, faço questão de convidá-lo, se quiser conversar. A gente faz um de frente com Milena e lava a roupa suja aí se o senhor tiver algum problema comigo ou quiser esclarecer alguma situação. Desde que o senhor não me chame de inseto, porque se me chamar de inseto aí eu vou ficar, já falei, magoada. Um abraço pra todo mundo.